Queridos, eu vou estar ministrando duas palavras, não somente hoje, né? Mas nesses 2 domingos, hoje e domingo que vem, é uma série de 2 mensagens a respeito de um assunto que eu considero de suma importância para a vida de um seguidor de Jesus. Portanto, não perca, que eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Eu vou basear esta palavra pegando como base o texto de Efésios capítulo 4, tá? Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. E eu vou estar lendo um outro texto de Coríntios aqui. Efésios 4, 15 e 16. Eu quero que você me acompanhe aí, ok? Na leitura deste texto. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, ele começa dizendo assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O próximo texto que eu vou ler é 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler o versículo de número 24, tá? 2 Coríntios 1, 24, palavras do apóstolo Paulo também. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Então, preste bem atenção, o tema desta série de 2 mensagens é o seguinte: consolide e edifique sua vida. Consolide e edifique sua vida. Eu quero que você, a partir de agora, me dê alguns minutos para aquilo que eu vou estar compartilhando, e você vai fazer um esforço muito grande, debaixo da bênção do Senhor, para que no próximo domingo você esteja aqui para você ouvir a segunda parte desta palavra. Queridos, preste bem atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma visão aqui, a nível de introdução, uma visão do corpo de Cristo, porque ele fala a respeito do corpo, e depois ele começa a falar a respeito também sobre o auxílio de cada parte. Ou seja, ao mesmo tempo que ele nos dá uma visão do corpo como um todo, ele nos dá uma visão dos membros desse corpo, o papel e o desempenho dos membros desse corpo. Mas ele estabelece algo como padrão. Todos nós, com o alvo de crescer em tudo, nós devemos caminhar e crescer comprometidos com a verdade. Porque ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Entende? Então, em todo o processo da minha e da sua caminhada, do meu e do seu crescimento, a verdade, ela precisa ser, como diz Paulo, como um cinturão. Qual a utilidade do cinturão? Você usa o cinturão para mostrar a beleza dele? Por exemplo, você não sabe nem que cor é meu cinturão. Ele está aqui. E qual é o entendimento? Literalmente o cinturão é para segurar a calça, para a calça não cair. Você entende? Esse é literal o entendimento, é de segurar a calça. Então ele diz: olha, tem a verdade como um cinturão, que desempenha um papel muito importante. Por que eu preciso de um cinturão? Para que a vergonha da minha nudez, ela não seja revelada. Entende? Então, em todo o processo do meu e do seu crescimento, nós precisamos caminhar comprometidos com a verdade de Deus. Posso ouvir o amém da sua parte? Amém? Então ele fala desse compromisso. Mas preste atenção, ele fala de um crescimento, mas nós precisamos, com muita consciência, entender que esse crescimento da vida cristã, ele precisa ser um crescimento, ele diz, bem ajustado e consolidado, ok? Um crescimento bem ajustado e consolidado, que é justamente a parte que a gente entra. E o apóstolo Paulo, ele fala numa atitude de fé, mas também de um testemunho para a igreja de Corinto. Ele diz: olha, vocês já estão firmados na fé, vocês estão firmados, entende? Firme, firmeza, alicerce.
É em cima disso que a gente vai trabalhar um pouco. Agora, para você caminhar comigo e entender melhor, tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer e eu quero que você vá refletindo, meditando comigo e tente caminhar e encontrar respostas junto comigo para isso. Primeira pergunta: por que a consolidação é muito importante para a vida de um seguidor de Jesus? Por que a consolidação, vou já lhe dar a definição bem clara dessa palavra consolidação, porque ela é muito importante para a vida de todo seguidor de Jesus. Segunda pergunta: por que a igreja precisa se importar com a consolidação de todos? Por que a igreja de Cristo, ela precisa se importar a tal ponto de ver e fazer algo para que todos sejam bem consolidados? Terceira, porque nós como liderança, nos preocupamos com a consolidação pessoal de cada membro de nossa igreja. Por que nós nos preocupamos? Por que nós nos importamos com isso? E quarta pergunta: porque cada seguidor de Jesus precisa se importar com a consolidação de sua vida pessoal? Por que cada um precisa se importar com isso? Porque entenda isso aqui: a consolidação, ao mesmo tempo que ela é uma responsabilidade da igreja como corpo, ela é responsabilidade de cada membro pessoal. Entende? Por um lado, você tem a liderança que se importa com a sua consolidação, que quer a sua consolidação, mas precisa ter o entendimento de que eu preciso me importar com a minha consolidação, ok? Agora, existem várias razões porque cada seguidor de Jesus precisa se importar com a sua consolidação pessoal. Primeira razão, nós temos aí alguma resposta. Primeira razão porque cada seguidor de Jesus precisa se importar com a sua consolidação pessoal. Primeiro, porque sem uma vida bem consolidada, ninguém conseguirá ficar de pé por muito tempo, gente. Guarde isso. Um cristão sem uma vida bem consolidada, dificilmente ele ficará de pé por muito tempo. Isso aqui é muito importante e ao mesmo tempo muito sério que eu estou lhe falando. Segunda razão, porque a falta de consolidação pode ser a principal razão de muitos, infelizmente, já terem caído e continuarem prostrados até hoje. Muitos caíram. Lembra aquela parábola dos fundamentos? Veio a chuva, os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Casas que ruíram. E guarde uma coisa: chuva, vento e rios vêm para todas as casas, que são representados através desses fenômenos da natureza. Toda a casa é atingida, só que casas reagem diferentes, entende? Infelizmente, algumas casas vieram essas investidas contra algumas casas, e elas foram tão abaladas que foi grande a ruína delas, e que até hoje algumas não conseguiram se restabelecer. Terceira razão, porque é muito importante nos importarmos com a consolidação. Porque a consolidação, guarde isso, já dá para entender o que significa. A consolidação é a base, a consolidação é o fundamento, a consolidação é o alicerce da vida espiritual de um seguidor de Jesus. Quando alguém falar, seja a seu respeito ou a respeito de alguém, olha, o fulano tem uma vida bem consolidada, você sabe o que ele está dizendo? O fulano tem um bom alicerce. Ele está dizendo: o fulano não está com a sua vida espiritual alicerçado sobre a areia. Ok? Vamos lá. O que significa a palavra consolidação? Caminhe comigo. Consolidação vem do latim, que é consolidatio, que é formado por duas palavras: com, que significa junto, mas solidare, que significa tornar, ou seja, tornar junto, firme, sólido.
Consolidação significa tornar ou ficar consistente, ficar sólido ou mais sólido, tornar ou ficar estável, dar ou adquirir força, estabilidade, estrutura. Entende? É isso que significa eu me importar com a minha vida bem consolidada. É eu me importar com um bom alicerce para a minha vida cristã. Pastor, me dei uma razão. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E bem-aventurados aqueles que, quando Ele voltar, Ele possa os encontrar de pé, firmes. Amém, queridos? De pé, firmes, firmados na rocha. Consolidação, como eu lhe falei, é uma responsabilidade coletiva, mas também é uma responsabilidade individual. Olha o que está escrito em Lucas 6,48. Lucas 6,48 são palavras de Jesus, palavras a respeito daquela parábola dos 2 fundamentos. Só o 48 está escrito: e é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Amém, queridos? Por ter sido bem construída. Agora, caminhe comigo aqui nesse entendimento. Qual era o propósito deste homem da parábola? O propósito dele era construir, edificar uma casa. Mas qual foi a sua maior preocupação? Trabalhar em um bom alicerce. Guarde essa frase aqui. O meu e o seu crescimento para baixo vai determinar o nosso crescimento para cima. Vou repetir. O nosso crescimento para baixo vai determinar o nosso crescimento para cima. Porque muitas casas espirituais, eu falo de cristãos, já ruíram, porque não tinha um bom alicerce. Não tinha um bom alicerce. Estão me acompanhando aí, queridos? Quando eu falo de alicerce, eu estou falando do quê? Eu estou falando de construir uma estrutura boa debaixo dos meus pés. Quando eu falo de alicerce, estou falando de construir raízes. Para você que já estudou sobre a história do cedro do Líbano, você vai concordar isso comigo aqui. O cedro do Líbano, quando ele cresceu para cima 5 centímetros, ele já cresceu para baixo 3 metros de raiz. 5 centímetros que não dá quase ninguém vê. É arriscado passar e pisa em cima, nem percebe que é um cedro do Líbano. Mas ele já tem 3 metros de profundidade de raiz. Você sabe o que ele faz com os obstáculos? Pedras. Enrola nela e vai passando e vai, mas nada vai impedindo. Sabe por quê? Porque ele vai atrás de água. Aonde tiver água, ela vai atrás. E vai crescendo. Então, o que aparecer aqui vai ser resultado de tudo que foi construído para baixo. Tudo aquilo que for construído para baixo vai ser resultado aqui, o que for aparecendo aqui. Não é à toa que está escrito no Salmo 92, a partir do versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga, eu vou crescer como o cedro do Líbano. Amém, queridos? Agora, deixa eu lhe dizer, sabe onde é que está às vezes o maior problema? É que o inimigo coloca o negócio dentro da gente, é que a gente tem que aparecer.
Aí o cedro, que negócio é crescer para baixo, pastor? Ninguém vê. Ninguém está vendo o que tem para baixo aí. Não dá ibope, né? Não. Crescer para baixo, pastor, não dá ibope. O que dá ibope é crescer para cima. Mas é por isso que muitas casas não estão de pé hoje. Porque cresceram muito para cima com um alicerce desse tamanho. Caíram, desabaram. Então diga, eu sou como o cedro do Líbano. Amém, queridos? Quando eu digo eu sou como o cedro do Líbano, eu estou dizendo, eu estou crescendo muito para baixo. Eu tenho raízes fortes, saudáveis e grandes. Entende? Raízes fortes, raízes saudáveis, raízes grandes. Como o cedro do Líbano. Crescer para baixo. Criar raízes. É muito, queridos, isso aqui lembro, vou repetir, quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos de célula, quando nós falamos, sabe, de visita, falamos de estar juntos, participando, é uma preocupação com a consolidação no que diz respeito à igreja. Mas quando cada cristão começa a olhar para a sua vida, diz, meu Deus, eu preciso, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estava até falando, é uma via de mão dupla. Meu querido, a mamãe pode preparar o mingau, lá naquele tempo do papeiro. Quem lembra do papeiro aqui, gente? Não é só eu que já estou fazendo a curva, não, né? Tem muita gente que ainda lembra do papeiro, né, gente? Eu gostava da rapa. Pode dar para o neném, deixa a rapa comigo, eu lavo o papeiro, mas a rapa é minha, né? Não é não? A rapa era uma maravilha. Então, gente, preste atenção, a mamãe prepara o mingauzinho, prepara tudo, coloca na mamadeira. Meu querido, a criança, pelo menos, ela tem que puxar, gente. Você está entendendo? Essa é a minha parte, a minha cooperação com a graça. Você entende? A graça vem, se manifesta, mas eu não puxo nada, fico... Não vai dar em nada. Você entende? É uma resposta da nossa parte. O Senhor quer a minha consolidação? Sim, mas de que forma eu posso cooperar para viver uma vida cristã bem consolidada? De que forma eu posso cooperar? Olha aqui para mim, o inimigo ele não pode e nem deve olhar para mim e para você como um alvo fácil. Ah, tu está vendo fulano, na hora que eu quiser eu derrubo. Derruba se não tiver uma raiz saudável. Derruba se não tiver uma vida cristã bem consolidada. Porque se tiver, meu irmão, aqui ó, está aqui ó. Amém? Uma vida cristã saudável, uma vida cristã bem consolidada, queridos. Mas caminhe comigo, algumas perguntas pessoais nós precisamos fazer. Qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo, você precisa fazer para você mesmo? Primeira pergunta, o quanto de alicerce tem a minha vida espiritual? O quanto de alicerce tem a minha vida espiritual? Segunda pergunta, o quanto de investimento eu já fiz nesse alicerce? O quanto, pessoalmente, o quanto eu já investi nesse alicerce? Gente, olha aqui para mim. Para quem não sabe, eu já fui ajudante de pedreiro. Minha primeira manhã de trabalho como ajudante de pedreiro, eu voltei para casa às 11 horas com 10 calos na mão. 10 calos, contado. Aí imagina, tinha que voltar 1h da tarde. 10 calos na mão. Mas eu estava trabalhando no quê? Cavando para colocar o alicerce de uma construção. Meu primeiro trabalho, seja bem-vindo. Então olha aqui para mim, gente, cavar alicerce dá trabalho e investimento. Não estou falando no sentido espiritual,
mas quando eu falo de investimento, estou falando do investimento espiritual que há necessidade de aplicar em cima disso. Dá trabalho. Eu me lembro que uma vez uma jovem chegou comigo, olha aqui para mim, deixa eu lhe falar uma coisa muito interessante. Uma jovem chegou comigo uma vez, sempre me respeitou muito, quando eu era solteiro, jovem solteiro, eu quero deixar isso aqui para os nossos jovens aqui. Uma jovem chegou comigo, eu já era um líder na igreja, não era pastor ainda, mas estava tomando a frente, liderando. Um dia ela chegou comigo assim, e ela olhou para mim, ela disse: Elcio, ela disse, eu sei, desse jeito ela falou, olhando nos meus olhos, ela disse, eu sei, que você não pratica sexo, nem você se masturba, como é que você consegue isso? Eu estava com uma Bíblia na mão, e eu olhei para ela e eu disse, olha, isto aqui tem me sustentado, a palavra, isto aqui tem me sustentado. Olha aqui para mim, você que é jovem, eu não sou melhor do que você. Pela graça e misericórdia de Deus, eu soube aproveitar minha juventude para colocar alicerce, porque eu já acreditava no propósito que Deus tinha para a minha vida. Imagina Deus olhando para mim e para você, dizendo, meus filhos, vocês vão crescer muito, mas vocês precisam primeiro crescer muito. Imagina Deus dizendo, vocês vão crescer muito, mas vocês precisam primeiro crescer muito. Crescer muito para baixo, criando estrutura, criando um alicerce firme. Terceira pergunta, por quanto tempo eu quero que essa casa permaneça de pé? Por quanto tempo eu quero que a minha vida, a minha casa espiritual permaneça de pé? Quarta pergunta, minha casa espiritual, ela oferece estabilidade para os que estão em minha volta? Ou seja, a minha vida cristã, ela consegue oferecer segurança, estabilidade para aqueles que estão perto de mim? Ou tem alguém dizendo, rapaz, eu vou ficar meio longe, porque a qualquer hora o fulano pode cair, se cair, vai me afetar também. Ao invés de alguém dizer isso a seu respeito, deve dizer, sabe o que é o seguinte, rapaz, eu vou ficar perto do fulano ou da fulana, porque é uma casa segura, é uma casa estável, o alicerce a gente não está vendo, mas foi um investimento muito grande para baixo, muito grande. Você sabe alguém que não entende muito de construção, quando vê o tanto que alguém que vai construir um edifício gasta para fazer uma sapata? Quem sabe o que é sapata aqui, gente? Não é sapato não, tá? É bem maior que um sapato. Imagina o que é 1 metro quadrado e bem profundo, que você vai encher aquilo de concreto. Aí você olha para o seu bolso e diz, meu Deus, lá vai não sei quantos mil para areia, vai ser enterrado o meu dinheiro. Deixa enterrar hoje, porque amanhã você vai ver os resultados disso. O investimento que hoje é enterrado e que aos olhos dos outros ninguém vê, amanhã eles verão, porque o que gera o crescimento para cima é o crescimento que foi feito para baixo. O alicerce da minha vida consegue resistir até a volta de Jesus? Consegue resistir até a volta de Jesus? Não, pastor, tenho dúvida. Então invista mais nesse alicerce. Por quê? Preste atenção nesta frase. Enquanto você não descobrir a importância, você não dará importância. Vou repetir, enquanto você não descobrir a importância, você não dará importância. Se você não considera importante a questão do alicerce, você não vai dar a devida importância. Se você considera, você vai dar. Pastor, eu não sei por onde começar. Terei maior prazer em lhe ajudar.
Eu sei que muitos aqui terão maior prazer em me ajudar na construção mais saudável, mais sólida deste alicerce. Terão maior prazer. Como ter uma vida espiritual bem consolidada? Eu tenho aqui algumas respostas para lhe dar bem rápido, deixa eu caminhar nisso que eu quero orar ainda com você. Como ter uma vida espiritual bem consolidada? Primeiro, investindo em um relacionamento profundo e consistente com Deus. Esse é o primeiro segredo. Invista no seu relacionamento pessoal com Deus. Invista nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a resposta que eu vou dar depois da sua, só vai cair como um chapéu na cabeça de quem cabe. Tá bom? Me responda, Deus é muito importante para você, sim ou não? Pode sair mais forte de quem acredita nisso. Deus é muito importante para você, sim ou não? Então me ouça, se Deus é tão importante em sua vida, por que então você não separa um tempo todos os dias para estar a sós com Ele? Se Ele é tão importante, por que você consegue negociar o seu tempo sozinho com Ele? E troca pela Netflix? Troca por uma série de filmes que vai até pela madrugada. Muitos aqui, perdão pela coisa direta, mas muitos aqui, o seu primeiro bom dia é para o WhatsApp. Não, pastor, mas Deus é mais importante do que o meu WhatsApp. Então prove para você mesmo isso. Antes de você dar bom dia para o seu WhatsApp, dê bom dia para Jesus. Eu disse que o chapéu ia cair na cabeça de alguns aí, né? Não estou julgando ninguém. Mas quem está entendendo, queridos? Onde eu estou caminhando aqui? Quem está comigo nisso aqui, gente? Tá. Então, ele é tão importante, mas por que eu não consigo todos os dias separar um tempo para provar que ele é importante? Gente, pare para você pensar, eu passar um dia inteiro dentro da mesma casa com a minha esposa, e de repente o irmão Anselmo chega comigo: pastor, você ama sua esposa? Amo. Pastor, quantas vezes você falou isso para ela? Quer dizer, deixa eu lembrar, não, essa semana eu ainda não falei, mas... Sentiu aí, irmão? O pastor tem que andar vigiando. Mas você entende, gente, eu passo o dia todo, se eu não falo, se eu não me relaciono, como que eu posso garantir para vocês que ela é importante para mim? Que Deus é importante para mim se eu não medito na palavra, se eu não oro, se eu não tiro um tempo? Você pode dizer, pastor, ele é, só que eu não estou dando a devida importância. Ok, aí é outra coisa, entende? É outra coisa. Mas caminhe em cima disso aqui comigo. Comece com pouco, mas comece. Um dia eu desafiei uma pessoa que me diga uma coisa: como é que seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, assim, eu vou lhe fazer um desafio. Qual é? Todo dia, separa 10 minutos, 5 minutos você lê a Bíblia, 5 minutos você ora, vai para cá. Aí ele diz, pastor, se for para separar 10 minutos, eu prefiro não fazer, por isso que está do jeito que está. Porque a minha e a sua Bíblia declara que aquele que é fiel no pouco será fiel sobre o muito também. Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Invista em 5, 10 minutos todo dia, que eu te garanto que vai ficar tão gostoso que vai começar a aumentar para 15, vai para 20, vai para 30, a coisa ela vai tomando gosto, tomando forma. Sim ou não, gente? Sim ou não, igreja? Você entende? Ela vai tomando gosto, gente. Vai tomando forma. Mateus 6,6
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pastor, eu não tenho meu quarto. Meu irmão, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o quintal, vai para o banheiro, vai para a laje, você entende? Vai para a praça. Você entende? A questão não é onde. Pastor, tem que ser de manhã? Eu digo, não, tem que orar. Quanto tempo? Não, tem que orar. Com quem? Não, tem que orar. Você entende? É o meu relacionamento que está em jogo. É a questão do meu alicerce, entende? É a questão do meu alicerce. Eu não tenho dúvida que vai ter gente hoje que vai chegar em casa, olhar na frente do espelho, mas tu vai criar vergonha nessa cara, mas rapaz, como pode? Tamanho marmanjão, tendo que ouvir de novo. Diga assim comigo, agora vai. Como ter uma vida espiritual bem consolidada? Primeiro, é investida em um relacionamento profundo e consistente com Deus. Olha aqui para mim, vigílias, encontros de orações, intercessões, vale muito, vale, é bíblico, mas não substitui o nosso relacionamento pessoal com Deus. É para somar, mas não para substituir. Amém, queridos? Segunda coisa, como ter uma vida espiritual bem consolidada? Segundo, conhecendo a palavra pela meditação e decidindo praticar os seus princípios. Conheça, gente, a palavra são cartas de Deus para mim e para você. Cartas amorosas, de pai para filho. E se eu não conheço as cartas que meu pai escreveu para mim, meu Deus do céu, eu preciso conhecer. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Preste atenção aqui, Paulo não está dizendo, Timóteo, você tem que ser obreiro para manejar bem a palavra. Não, como um obreiro. Entende? Como um obreiro, não tem que ser o obreiro, tem que ser pastor, não, pode ser como um pastor, pode ser como um obreiro, como um diácono, como um presbítero, entende? É uma comparação que ele está fazendo, como um obreiro, aprenda a manusear bem a palavra da verdade, e com muito amor eu lhe falo, não despreze a palavra escrita, no celular ela vicia. E eu lhe garanto uma coisa, aquilo que você acha que é rapidão, faça um teste lá no papel, para ver se você vai achar com a mesma velocidade. Não vai. Abra sua Bíblia, você é onde? Está no Novo Testamento, está lá para o Velho. Estava bem aqui. Ou vai lá para o seu amigo, o seu índice. O seu índice vai me ajudar, peraí, ele vai dizer onde é que está. Por quê? Porque a gente não tem a prática para descobrir. Você sabe uma coisa lá da minha juventude, que me ajudou muito, uma brincadeira chamada espada ao alto. Quem brincou de espada ao alto aqui, gente? Você levanta a Bíblia fechada aqui para cima, irmã Luísa está comigo, né, irmã? A Bíblia fechada aqui, aí a pessoa que estava lá no comando dizia, abra sua Bíblia, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Rapaz, o negócio funcionar. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja plenamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Diga, a palavra ela é completa. Amém, queridos? Primeiro livro impresso, livro mais vendido no mundo. E
E eu lhe garanto uma coisa: se não fosse palavra de Deus, inspirada por Deus, se não fosse aquilo que Jesus falou em Mateus 6, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida, eu quero lhe dizer que a Bíblia já teria caducado, a Bíblia já teria ficado no passado, mas é porque é vida, ela é tão atual, que você abre ela hoje, e ela está falando do hoje. Se você não aceitar só isso, ela vai falar para você do amanhã também, de coisas que ainda vão acontecer, porque é vida. E mais, Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Amém, queridos? E eu quero deixar um exemplo para você: os crentes de Bereia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles, ouvindo Paulo pregar, a Bíblia diz que com avidez eles ouviam a palavra. O que significa essa palavra avidez? Você sabe alguém que senta, pastor, eu vou sentar para lhe ouvir, e eu vou me empenhar naquilo que eu vou estar ouvindo. Mas eles tinham um porém. Qual era o porém? Eu vou lhe ouvir como homem de Deus, porém, ao chegar na minha casa, eu vou examinar para saber se está de acordo com aquilo que você está falando. Diga, eu devo ser um crente bereano. Amém? Terceira razão, porque como podemos ter uma vida espiritual bem consolidada? Terceiro, não trabalhando sozinho essa consolidação em sua vida. Não trabalhe sozinho. Decida, mas não trabalhe sozinho. Por quê? Porque Deus tem sempre colocado pessoas em nosso caminho para serem instrumentos de bênçãos para a nossa vida. E nós precisamos ter cuidado para que essas pessoas elas não passem sem que a gente perceba. Entende? Precisamos ter cuidado, porque às vezes alguém passa, nós nem percebemos e nós perdemos a oportunidade. Então não deixe, consiga pelo Espírito Santo identificar as pessoas que Deus tem levantado para serem instrumentos de bênção, de consolidação para a sua vida. Permita que outros, como discipulador, líderes, pastores, invistam na consolidação de sua vida. Olha o que diz Atos 9, versículos 5 e 6. Atos 9, 5 e 6. Isso aqui é a conversa de Saulo com Jesus. Então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ouça o que Jesus diz para ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quem foi que ganhou Saulo para Jesus? Jesus. Quem foi que consolidou a vida de Saulo? Não foi Jesus. Jesus disse para ele: entra na cidade, porque pessoas vão te dizer o que te convém fazer. Deus levantou Ananias, Deus levantou Barnabé, para serem instrumentos de consolidação na vida de Saulo. Então entenda isso. Tem coisas que Deus decide fazer diretamente, mas tem outras coisas que Ele decidiu usar o corpo. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Jesus chega na frente do túmulo em Betânia, Lázaro está sepultado, e Jesus diz para Marta: tirai a pedra. Senhor, já cheira Marta, tu verás a glória de Deus. Ela tira a pedra, escute. Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E sai aquele com atadura, ressurreto dentre os mortos. Quando ele chega fora, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Olha aqui para mim. Jesus ressuscita o morto, mas Ele manda a gente cuidar a partir de então. Desate-o e deixe-o ir. Jesus poderia fazer tudo, mas se Ele fizer tudo, onde é que a igreja vai ficar? O que a igreja ainda vai estar fazendo aqui na terra? Então, guarde isso. Nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para serem instrumentos de consolidação na nossa vida. Quarta razão, caminhe comigo aqui, vamos lá pegar o nosso tempo aqui. Como ter uma vida espiritual bem consolidada? Quarta, seja seletivo quanto às pedras que são colocadas em seu alicerce. Ai, ai, ai. Pastor, você está falando do quê? Olha o que diz a Bíblia, olha o que está escrito, Deuteronômio 22, 9.
Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Olha aqui para mim. Vamos explicar melhor isso aqui. Eu estou bebendo de uma fonte aqui, sem fundamento na palavra. Essa fonte aqui é muito boa. Aí eu bebo daqui. Qual é o certo? Não permita que dois tipos de sementes sejam semeados no mesmo solo. Porque uma pode comprometer a outra e você pode ficar sem nenhuma semente. Entende? Porque às vezes alguém tem a capacidade de ouvir tudo e, como disse Paulo, e reter só o que é bom. Mas nem todo mundo tem. Gente, eu torço pelo Flamengo. Segura aí. Deixa eu te dizer, calma aí, você vai entender. Eu torço pelo Flamengo, mas eu dou um exemplo do urubu que flamenguista não gosta que eu dê esse exemplo. Qual é o exemplo do urubu que eu dou? Mas o urubu, ele foi criado para desempenhar um papel muito importante no mundo. Fazer limpeza, gente, não é não? Agora olha aqui para mim, quem já viu um urubu ser internado com infecção intestinal? Você já viu, doutor Plínio, isso? Na sua história como profissional? Olha aqui para mim, não existe isso. O que eu estou querendo dizer? O urubu come tudo que não presta e está feliz da vida. Olha aqui para mim, um cristão não pode ser assim, gente. Come daqui, e aí como é que está? Se melhorar, estraga. E aí como é que está? Melhor do que isso, só no céu. Olha aqui para mim, na maioria das vezes eu acabo fazendo a feira, comprando frutas. Eu posso estar apressado como for, gente, mas eu não chego lá no tomate. Está aqui a minha esposa de testemunho, ou maçã, qualquer outra coisa, eu chego lá, pega a sacola, meu Deus, eu estou muito apressado, ai meu pai, eu estou muito, não faço isso. Talvez alguns iriam perder paciência comigo, que eu pego uma maçã, eu sou seletivo, eu não pego tudo. Tem gente, não, mas eu estou apressado, o que não prestar eu jogo fora. Quem está me entendendo aí, gente, caminha comigo, quem está me entendendo aí, amém? 1 Tessalonicenses 5:21 é o conselho de Paulo: examinai ou julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que significa julgar? É testar, examinar, provar, verificar se uma coisa ela é genuína ou não. É como metais, reconhecer como genuíno depois de exame, provar, julgar, ser valioso. E eu quero terminar para orar com você com uma história, que eu tive acesso a ela e que edificou muito a minha vida. Preste atenção nessa história aqui. Algum tempo atrás, havia um médico que tinha um hobby, que era plantar árvores no quintal de sua casa. Mas havia um fato interessante que chamava mais atenção do que o enorme esforço que ele fazia para plantar árvores e mais árvores. Era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. As pessoas não viam ele regando as mudas que ele plantava. Isso foi observado por um vizinho que notou logo que suas árvores estavam demorando muito para crescer. Certo dia, o vizinho do médico resolveu aproximar-se e perguntar se ele não tinha receios que as plantas não crescessem, uma vez que ele nunca as regava. Então o médico descreveu orgulhoso sua fantástica teoria. Disse que se regasse, o médico disse, se ele regasse as plantas, suas raízes se acomodariam na superfície
e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vindo de cima. Daquela maneira, como ele não regava as árvores, elas demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a ir para o fundo em busca de água e das fontes nutrientes que estão em camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo esse médico, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Ele ainda revelou que, com certa frequência, dava uma palmada nas árvores com um jornal enrolado, e que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Vários anos depois, no quintal daquela casa, havia um bosque que não existia antes. E aquele médico, com sua teoria, havia realizado o seu sonho. O curioso é que, mesmo em dias de vento muito fortes e gelados, em que as árvores da rua arqueavam como se não resistissem ao rigor do inverno, aquelas árvores do quintal do médico estavam sólidas e praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente a toda ventania. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Paulo diz assim, não é todo versículo. Olha o que Paulo diz: vós sois, me ajude aí, estou terminando, vós sois, olhe para o seu irmão e diga, não é difícil de Deus, é edifício de Deus. Você sabe que tem crente difícil, né, de Deus, né, meu irmão? Pensa num crente difícil, meu irmão. Diga edifício. Diga, eu sou edifício de Deus. Pastor, preste atenção aqui para você entender isso aqui que eu vou terminar para orar. Preste atenção. Pastor, qual a diferença entre um edifício e uma casa? O que é um edifício? Edifício é uma construção constituída de vários pavimentos na posição vertical, podendo ser de uso comercial ou residencial. Olha aqui para mim. Quando Paulo diz, entenda isso aqui, quando Paulo diz, você é edifício de Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, você é edifício de Deus. É como se ele dissesse, eu já vejo o seu crescimento. E um bom arquiteto e engenheiro, eles não liberam a construção de um edifício sem antes eles darem a garantia de que ele vai ser muito bem construído. Então eu quero que você caminhe comigo a partir dessa visão de Deus a seu respeito. Dele nos vê como um edifício. Então se eu sou ele, vós sois edifício, o que ele está dizendo? Disse Elcio, é isso que eu vejo de você. Eu vejo você como um edifício, mas o que é necessário para isto se manifestar em você? Aí entra a questão do investimento. Então vou pedir que você fique de pé e ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Construa a sua vida nele. Tenha ele, Jesus Cristo, como o fundamento, como a base em que você vai estar construindo a sua vida nele. Vai estar cavando uma profunda vala. Aonde você vai estar? Como diz aqui o texto, que o homem que quis edificar a casa, o que ele fez primeiro? Ele cavou, ele abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.